Por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas, enquanto outras parecem sempre lutar para serem levadas a sério? A maioria das pessoas acredita que respeito vem de status, dinheiro, cargo, autoridade. Mas os filósofos estoicos descobriram algo muito mais profundo. O respeito nasce principalmente de comportamento psicológico, da forma como você reage, da forma como você se posiciona e, principalmente, da forma como você lida com pressão social. O mundo moderno não perdoa fraqueza emocional e as pessoas percebem muito mais do que você imagina. Elas observam suas reações, observam suas inseguranças, observam como você responde quando alguém testa seus limites e, a partir disso, tiram conclusões silenciosas sobre você. Conclusões que definem uma coisa extremamente importante: o nível de respeito que você vai receber. Hoje você vai entender 7 comportamentos que fazem as pessoas perderem o respeito por você, mesmo quando você não percebe que está fazendo isso. Alguns desses comportamentos parecem pequenos, outros parecem até educados, mas todos eles revelam algo muito específico sobre sua mente. E quando as pessoas percebem esses sinais, algo muda imediatamente na forma como elas tratam você. Mas existe um detalhe nessa lista que é especialmente perigoso: o último comportamento, porque ele destrói o respeito das pessoas de forma silenciosa, e a maioria das pessoas acredita que está fazendo a coisa certa quando age dessa forma. Antes de continuarmos, escreve uma coisa simples nos comentários: eu escolho respeito. Não é apenas um comentário para o algoritmo, é um pequeno lembrete para você mesmo de que respeito não é algo que você exige, é algo que você constrói através da forma como se comporta. Agora, vamos ao primeiro comportamento que destrói o respeito das pessoas: reagir a todas as provocações. Imagine uma situação extremamente comum. Alguém faz um comentário irônico sobre você, talvez no trabalho, talvez entre amigos, talvez em uma discussão, talvez em um grupo, e imediatamente você sente aquela vontade de responder, de se defender, de provar que está certo, de devolver a provocação. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. Esse é exatamente o momento em que o controle da situação muda de mãos. Quando alguém consegue provocar uma reação emocional em você, essa pessoa acabou de descobrir algo muito importante: que tem acesso às suas emoções. Epicteto falava sobre isso de forma extremamente clara. Ele dizia que quem provoca alguém não está tentando ganhar uma discussão, está tentando provocar uma reação, porque a reação revela algo, revela que você foi atingido, revela que conseguiu mexer com você. E quando alguém percebe que consegue mexer com suas emoções, essa pessoa aprende rapidamente que pode manipular sua atenção. Agora pense em algo curioso. Você já percebeu que pessoas realmente respeitadas raramente entram em discussões inúteis? Elas não respondem a cada provocação, não se defendem o tempo inteiro, não ficam tentando provar seu valor. E isso cria algo extremamente poderoso: presença. Quando alguém percebe que não consegue provocar você facilmente, algo muda imediatamente na dinâmica da interação. A provocação perde força, a manipulação perde efeito, e o respeito começa a surgir naturalmente. Mas existe um comportamento ainda mais comum e muito mais destrutivo quando o assunto é respeito. Algo que muitas pessoas fazem acreditando que estão sendo educadas, quando na verdade estão demonstrando insegurança. Explicar-se demais. E quase ninguém percebe quando começa a fazer isso. Mas antes de falar sobre isso, existe algo importante que os estoicos sempre lembravam: o respeito começa dentro da própria mente. Se você não tem clareza sobre seus limites, suas emoções e sua postura diante das pessoas, o mundo percebe isso rapidamente.
E é exatamente por isso que eu reuni várias dessas ideias em um material mais aprofundado que deixei na descrição. Um guia completo sobre autocontrole emocional, presença e respeito, baseado na filosofia estoica. Se você quer desenvolver uma mente que naturalmente impõe respeito, vale muito a pena conferir depois. Agora vamos entender por que explicar-se demais pode ser uma das atitudes que mais destrói o respeito que as pessoas têm por você. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias, sem perceber. O segundo comportamento que faz as pessoas perderem o respeito por você é explicar-se demais. Isso parece algo pequeno, parece até algo educado, mas psicologicamente ele revela algo muito específico: insegurança. Imagine uma situação simples. Você toma uma decisão, pode ser no trabalho, pode ser em um grupo de amigos, pode ser dentro da própria família. Alguém questiona essa decisão e imediatamente você começa a explicar. Explica o motivo, explica o contexto, explica cada detalhe, explica novamente e depois explica mais um pouco. Agora perceba algo curioso. Quanto mais alguém fala tentando justificar suas decisões, menos seguro essa pessoa parece. E isso acontece porque a mente humana funciona de uma forma muito específica. Quando alguém tem convicção verdadeira, essa pessoa fala pouco. Ela não precisa convencer o mundo, ela simplesmente segue seu caminho. Mas quando alguém sente necessidade constante de justificar suas escolhas, algo diferente acontece. A pessoa começa a buscar aprovação. E quando alguém busca aprovação constantemente, perde autoridade. Sêneca observou algo extremamente interessante sobre isso. Ele dizia que pessoas verdadeiramente seguras raramente sentem necessidade de explicar suas escolhas para todos. Não porque são arrogantes, mas porque possuem algo mais forte: convicção interna. Pense nas pessoas que você considera fortes. Elas não ficam se justificando o tempo inteiro. Não pedem permissão para existir. Não precisam que todos concordem com elas. E isso gera algo extremamente poderoso: presença. Agora imagine o oposto. Uma pessoa que constantemente explica suas decisões, justifica cada atitude, pede validação antes de agir. Com o tempo, algo muda na forma como os outros enxergam essa pessoa. Ela deixa de parecer segura e começa a parecer dependente da aprovação dos outros. E quando alguém depende da aprovação externa, o respeito começa a desaparecer. Porque respeito está profundamente ligado a algo muito específico: autonomia emocional. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Epicteto ensinava que uma das maiores formas de escravidão mental é viver tentando agradar as opiniões das outras pessoas. Porque quando você vive tentando agradar o julgamento alheio, você deixa de viver de acordo com seus próprios princípios, e as pessoas percebem isso rapidamente. Mas existe algo ainda mais destrutivo do que explicar-se demais. Algo que destrói o respeito das pessoas de forma lenta, constante, quase invisível. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias: reclamar constantemente, reclamar sobre o trabalho, reclamar sobre as pessoas, reclamar sobre os problemas da vida, reclamar sobre o mundo. Agora preste atenção em algo importante. Todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo passa por momentos difíceis, mas existe uma diferença enorme entre reconhecer dificuldades e viver em estado constante de reclamação. Quando alguém reclama o tempo inteiro, algo muito específico acontece na mente das pessoas ao redor. Essa pessoa começa a parecer fraca, não necessariamente fraca fisicamente, mas emocionalmente fraca. Marco Aurélio falava muito sobre isso em suas meditações. Ele lembrava constantemente a si mesmo de que reclamar sobre a realidade não muda a realidade. Apenas revela a forma como sua mente reage a ela. E quando alguém demonstra constantemente incapacidade de lidar com dificuldades, o respeito começa a diminuir. Não por crueldade,
mas por percepção. As pessoas naturalmente respeitam quem demonstra capacidade de enfrentar problemas, mesmo quando a situação é difícil, mesmo quando o cenário não é favorável, mesmo quando a vida parece injusta. Agora pense em algo interessante. Você já percebeu que pessoas fortes raramente reclamam? Não porque suas vidas são perfeitas, mas porque possuem uma mentalidade diferente. Elas focam em agir, não em reclamar, e isso cria uma imagem extremamente poderosa, a imagem de alguém que possui controle sobre si mesmo. Mas existe um comportamento ainda mais perigoso, algo que destrói o respeito das pessoas de forma quase imediata, algo que muitas pessoas confundem com gentileza. Aceitar desrespeito repetidamente. E esse comportamento é muito mais comum do que parece. O quarto comportamento que faz as pessoas perderem o respeito por você é aceitar desrespeito repetidamente. Esse é um dos mais perigosos de todos, porque muitas pessoas acreditam que estão sendo maduras, quando na verdade estão sendo permissivas. Imagine uma situação muito comum. Alguém faz uma piada às suas custas, você ri, acontece de novo, você ignora, acontece uma terceira vez, você continua tolerando. Agora, algo começa a acontecer silenciosamente na mente das pessoas. Elas percebem que não existe consequência, e quando não existe consequência, o comportamento continua. Isso não acontece porque as pessoas são necessariamente maldosas. Acontece porque a mente humana constantemente testa limites, sempre, em qualquer ambiente, no trabalho, em grupos sociais, entre amigos, até dentro da própria família, e quando alguém percebe que pode ultrapassar seus limites sem nenhuma reação, o cérebro interpreta isso como permissão. Marco Aurélio tinha uma visão extremamente clara sobre isso. Ele acreditava que a verdadeira dignidade de uma pessoa não estava em controlar os outros, mas em controlar a si mesma. Mas controlar a si mesmo não significa aceitar qualquer comportamento. Significa estabelecer limites claros, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Autocontrole não é submissão. Autocontrole é escolher quando agir, é escolher quando falar, é escolher quando impor limites. Pessoas respeitadas entendem isso muito bem. Elas não precisam gritar, não precisam humilhar ninguém, não precisam criar conflito desnecessário. Mas quando alguém ultrapassa um limite, a resposta vem, calma, clara, firme. E essa combinação cria algo extremamente poderoso, previsibilidade. Quando as pessoas sabem que existem limites claros, elas naturalmente começam a respeitá-los. Mas quando percebem que não existe limite, o comportamento muda. As provocações aumentam, os comentários aumentam, as interrupções aumentam e o respeito começa a desaparecer. Agora existe algo ainda mais sutil que destrói o respeito das pessoas. Algo que parece até positivo, mas que revela uma fraqueza psicológica profunda. Buscar aprovação constantemente. Esse comportamento é extremamente comum no mundo moderno, especialmente em ambientes sociais. Pessoas moldam suas opiniões para agradar. Concordam com tudo. Evitem conflito a qualquer custo. Tentam ser aceitas por todos. Mas existe um problema enorme nisso. Quando alguém tenta agradar todo mundo, essa pessoa inevitavelmente perde algo essencial, autenticidade. E quando a autenticidade desaparece, o respeito desaparece junto, porque a mente humana percebe rapidamente quando alguém está mudando sua postura apenas para ser aceito. Sêneca falava muito sobre isso. Ele acreditava que uma das maiores armadilhas da vida é viver tentando corresponder às expectativas das outras pessoas. Porque quando você vive tentando agradar o julgamento alheio, você deixa de viver de acordo com seus próprios valores. E isso cria um tipo muito específico de fraqueza. Fraqueza moral.
Pessoas respeitadas possuem algo muito claro dentro delas: princípios. Elas não mudam de posição apenas para evitar desconforto social. Não moldam sua personalidade para agradar o ambiente. Elas sabem quem são. E essa clareza cria algo extremamente poderoso: estabilidade. Agora pense em algo curioso. Você já percebeu que pessoas realmente respeitadas raramente tentam impressionar alguém? Elas não precisam, porque quando alguém possui convicção interna, essa convicção aparece naturalmente na postura, no olhar, na forma de falar, na forma de agir. Mas existe um comportamento ainda mais perigoso, algo que destrói o respeito das pessoas de forma lenta, silenciosa e extremamente profunda. E a maioria das pessoas faz isso sem perceber: tolerar situações que ferem sua própria dignidade. Esse é talvez o erro mais destrutivo de todos, e ele prepara o terreno para o último ponto desta lista: o comportamento que mais destrói o respeito das pessoas, e quase ninguém percebe quando começa a agir dessa forma. O sétimo comportamento que faz as pessoas perderem o respeito por você é tolerar situações que ferem sua própria dignidade. Esse talvez seja o erro mais silencioso de todos, porque ele não acontece em um único momento. Ele acontece lentamente. Uma pequena situação que você aceita, depois outra, depois mais uma, até que, sem perceber, você começa a viver em ambientes que não respeitam quem você é. E aqui está algo que poucas pessoas entendem sobre respeito. O respeito que você recebe do mundo começa na forma como você respeita a si mesmo. Quando alguém aceita constantemente situações que ferem seus próprios valores, algo muda dentro dessa pessoa. A autoconfiança enfraquece, a clareza desaparece, e aos poucos a postura muda. E quando a postura muda, as pessoas percebem. Mesmo que ninguém fale nada, mesmo que ninguém diga isso em voz alta, a percepção muda, porque respeito não é algo que você pede, respeito é algo que as pessoas sentem. Marco Aurélio refletia constantemente sobre dignidade pessoal. Mesmo sendo o homem mais poderoso do Império Romano, ele lembrava a si mesmo todos os dias de algo muito simples: que a única coisa que realmente pertencia a ele era sua mente, suas escolhas, seu caráter. Tudo o resto podia ser tirado: dinheiro, poder, status. Mas o caráter dependia apenas dele, e quando você entende isso, algo muda completamente na forma como você vive. Você começa a escolher melhor os ambientes em que permanece. Começa a escolher melhor as pessoas que mantém ao seu redor. Começa a perceber que algumas situações simplesmente não merecem sua presença, porque dignidade não é algo que você negocia, é algo que você protege. Agora pense em algo curioso. Você já percebeu que pessoas realmente respeitadas raramente precisam exigir respeito? Elas não pedem, elas não imploram, elas não tentam convencer ninguém. O respeito simplesmente aparece, porque existe algo na postura delas que comunica uma mensagem silenciosa, a mensagem de que existem limites, limites claros, limites firmes, limites inegociáveis. E quando as pessoas percebem esses limites, algo muda imediatamente na forma como elas se comportam. Elas passam a medir melhor as palavras, passam a respeitar mais o espaço, passam a observar mais. Isso acontece porque a mente humana respeita clareza. Agora, compare isso com alguém que constantemente aceita situações que ferem sua própria dignidade. A dinâmica é completamente diferente. As pessoas percebem que não existem limites claros, e quando não existem limites, o respeito desaparece. Os estoicos entendiam algo extremamente profundo sobre isso. Você não pode controlar o comportamento das outras pessoas, mas pode controlar algo muito mais importante: sua postura diante desse comportamento.
Você pode escolher não participar de certos jogos. Pode escolher não permanecer em certos ambientes. Pode escolher não aceitar certos tipos de tratamento. E quando você faz isso, algo muito interessante acontece. Sua presença muda, a forma como você se posiciona muda. E, curiosamente, a forma como o mundo responde a você também muda. No final das contas, o respeito não vem de tentar agradar todo mundo. Não vem de falar mais alto. Não vem de provar constantemente que você está certo. O respeito nasce de algo muito mais silencioso. Autocontrole, convicção, clareza de valores, limites bem definidos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força de uma pessoa não estava em dominar os outros, mas em dominar a própria mente. Porque quem domina a própria mente não reage impulsivamente, não se justifica o tempo inteiro, não busca aprovação constante, não tolera situações que ferem sua dignidade. Essa pessoa simplesmente vive de acordo com seus princípios. E quando alguém vive dessa forma, algo curioso acontece. O respeito deixa de ser algo que você precisa buscar. Ele simplesmente aparece. Agora eu quero deixar uma reflexão final para você. Quantas vezes na sua vida você aceitou situações que não deveria ter aceitado? Quantas vezes tolerou comportamentos que feriam seus próprios valores? Quantas vezes se explicou demais, reagiu demais ou buscou a aprovação de pessoas que nem mereciam sua atenção? Talvez seja a hora de mudar isso. Talvez seja a hora de desenvolver algo que os estoicos consideravam a verdadeira fonte de poder. Uma mente disciplinada. Uma mente que não se deixa manipular. Uma mente que não depende da aprovação do mundo. E se você quiser aprofundar ainda mais essa mentalidade, eu deixei na descrição um material completo, inspirado diretamente nos ensinamentos estoicos. Um guia prático sobre autocontrole emocional, presença e respeito. Ele aprofunda exatamente esses princípios que discutimos aqui. Vale muito a pena conferir depois. Agora me diga uma coisa nos comentários. Escreva apenas: eu escolho respeito, porque no final, o respeito que você recebe do mundo começa na forma como você escolhe viver. E tudo começa em um lugar extremamente simples, dentro da sua própria mente.